Graça e paz, irmãs e irmãos. Nós estamos hoje em Êxodo 19, lembrando que nós estamos fazendo a explanação e a leitura da Bíblia sequencial. Somente sábado e domingo que nós não fazemos. E hoje nós estamos aqui em Êxodo 19. É muito importante também que você leia a palavra para que você possa ganhar todas as riquezas e ter comunhão com o Senhor. Mas também, se não der para ler, importante que ouça e vai conhecendo o propósito de Deus que Ele tem para nós que somos o povo dele. E aqui em Êxodo 19, nós vamos ver assim coisas muito importantes. O Senhor fazendo aqui uma aliança com o povo, o Senhor realmente mudando a identidade desse povo. E aqui já inicia dizendo que no terceiro mês, depois da saída do povo lá do Egito, eles estavam escravos do Egito. Eles chegaram agora ao deserto do Sinai. Eles estavam antes do deserto do Sinai, eles tinham saído de Refidim e entraram aqui no deserto do Sinai. E o povo acampou em frente do Monte Sinai. Então, só lembrando, olha, era o terceiro mês que eles já tinham saído do Egito. E lá no Egito, o Senhor tirou eles com mão forte. Houve 10 pragas ali para que eles pudessem ser libertados, sair da escravidão. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor vem sustentando eles com maná, eles têm a rocha onde verte água para eles, e eles também tiveram uma luta, uma vitória maravilhosa contra os amalequitas. E agora o Senhor, nesse momento, vai começar a fazer uma aliança com eles. O Senhor está mudando o quê? A característica desse povo, o desejo desse povo, a forma de viver. Isso significa o quê? O Senhor está dando uma nova identidade. Depois que nós aceitamos o Senhor também nos dá uma nova identidade. E essa nova identidade vai saindo nossa velha pessoa e vai entrando Cristo em nós. E é isso aqui que nós estamos vendo, né? Então, quando eles chegaram aqui diante do Monte Sinai, Moisés subiu ao monte para encontrar com Deus. E Deus falou a Moisés que ele o que era o Deus de Jacó e declararás aos filhos de Israel. Deixa eu corrigir um pouquinho aqui. No versículo 3, o Senhor diz assim a Moisés: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel. Então, o Senhor vai orientar agora Moisés como ele vai falar com o povo. E diz assim: que o Senhor, versículo 4, como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Então o Senhor está dizendo que tirou eles do Egito, carregou eles com asa de águia e trouxe o povo a ele. O Senhor está trazendo o povo a ele. Agora o versículo 5 é muito importante que ele diz assim, agora, se, presta atenção nessa palavrinha, se ouvires a minha voz e obedecerdes a minha aliança, serei como meu povo escolhido. Serei como o quê? Aqui na Bíblia King James fala sereis como meu tesouro pessoal. E na nossa Bíblia, que a gente mais costuma ler, diz assim: propriedade peculiar dentre os povos, que aqui é na Ferreira de Almeida, né? Diz propriedade peculiar dentro dos povos. Olha só, o Senhor ele está falando: olha, eu estou escolhendo vocês como meu tesouro, como uma propriedade peculiar dentre as nações. Só que ele está dizendo assim: se ouvires a minha voz e obedecerdes a minha aliança, o Senhor está fazendo uma aliança, serei um povo de propriedade exclusiva minha. E depois no 6 ele fala assim: vós sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Olha, o Senhor queria aqui que o povo de Israel fosse um reino de sacerdote. O que faz um sacerdote? Um sacerdote leva os homens a Deus e traz Deus aos homens. Então, essa é a aliança que o Senhor estava fazendo com o povo de Israel. E nós vamos ver lá para frente
que, na realidade, o povo desprezou essa aliança. E hoje essa aliança é para todos aqueles que recebem o Senhor Jesus. Então, também nós podemos ver aqui em 1 Pedro 2, deixa eu ver se é isso, aguarda um momentinho. 1 Pedro, me perdi um pouquinho. 2:9, achei. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, hoje o Senhor, quando ele fala da igreja, ele está dizendo que a igreja hoje, essa nova aliança que o Senhor fez conosco, que nós somos o que? Raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, mas nós somos com um objetivo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então a gente volta aqui em Êxodo, no versículo 5: se ouvires a minha voz e obedecerdes a minha aliança, serei o quê? Povo de propriedade eleita minha. Sereis um reino de sacerdote e uma nação santa. O Senhor nos chama a isso, né? Vamos voltar aqui em Êxodo para a gente entender melhor como isso estava acontecendo. Então Moisés, o que ele fez? Ele convocou os líderes dos anciões do povo e declarou o que Deus havia falado para ele. Então todo o povo unânime respondeu. Aqui é muito interessante, olha o que o povo respondeu. No versículo 8: tudo que Yahvé mandar, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Então, olha só, tudo que o Senhor falar, mandar, nós faremos. O que nós percebemos aqui? Ó Senhor Jesus, que nós não conhecemos o nosso coração. Eles responderam, se eles fossem olhar desde a hora que eles saíram do Egito até agora, eles já murmuraram, se revoltaram contra Moisés, falaram que Deus havia os esquecido. Então, o coração deles, eles não ainda tinham ciência de como era o coração deles. Hoje, até o apóstolo Paulo fala assim: miserável homem que sou. Muitas vezes o que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. Mas depois Paulo fala: graças a Deus em Cristo Jesus, porque é Cristo Jesus que realmente nos santifica e nos leva à presença do Pai. Então aqui também eu quero mostrar para vocês que não é por mérito nosso, mas é Cristo que morreu por nós e por meio do seu sangue hoje nós nos achegamos a Deus. Então nós não podemos falar tudo que o Senhor mandar nós faremos, mas nós devemos sim ter comunhão diária com o Senhor, nos apresentar e falar: Senhor, como o Pai nosso diz, livra-me da tentação. Senhor, guarda-me em ti. Senhor, guarda meu coração. Nós devemos todo dia ter esse temor e escolher comer da árvore da vida, porque somente nos alimentando da árvore da vida, nossa identidade vai estar cada vez mais fincada em Cristo Jesus. Então o povo respondeu: pode mandar, pode falar, que nós vamos obedecer. E Moisés falou isso para Deus, né? No versículo 9, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confie sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao povo tudo que o e Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarava em resposta. Olha só, Moisés aqui, ele está sendo um intermediário entre Deus e os homens. E Cristo hoje se fez o nosso intermediário, né? Entre Deus e os homens. Então, o que Deus está falando aqui? Olha, Moisés, eu vou vir falar com vocês, mas eu vou falar com vocês para você levar para o povo e vou o quê? Descer aqui no Monte Sinai. Só que o povo vai ter que fazer o quê?
o povo vai ter que se consagrar. Então, o versículo 10 diz assim: E o Senhor disse mais a Moisés: Vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã, e eles devem lavar as suas vestes, não devem ter contato com mulheres, porque depois daqui 3 dias, né, o Senhor ia vir sobre o Monte Sinai. E ninguém deveria subir no Monte Sinai, e o Monte Sinai também foi colocado um limite em volta dele, e ninguém deveria ultrapassar aquele limite, porque se assim o fizesse, eles morreriam. O Senhor é santo, e o Senhor, mesmo assim, que queira se achegar a Ele fora dos princípios do Senhor, não tem como. Existem princípios, e hoje o princípio de nós nos achegarmos na presença do Senhor é o sangue de Cristo, que nos purifica e nos lava de todo pecado, e assim nós podemos nos apresentar a Deus, né? A partir do versículo 16, vai dizer assim: que ao alvorecer do terceiro dia, você vê, já era o terceiro mês que eles estavam aqui, chegaram aqui no Monte Sinai, e agora, ao terceiro dia que o Senhor pediu para eles se consagrarem, o que houve? Houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. E aqui também diz que o Monte Sinai ficou coberto de uma densa fumaça, e o Senhor, Yahvé, havia descido sobre ela em chamas de fogo. Então, aqui não é uma pessoa, mas é a natureza de Deus. A natureza de Deus, essa chama de fogo. A chama de fogo, ela queima tudo que é impuro. E o que acontecia com o Monte Sinai? O Monte Sinai fumegava fortemente, como se fosse uma fornalha viva, e toda a montanha tremia violentamente. E as trombetas, elas iam aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus respondia em trovão. E Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha, e Yahvé convocou Moisés para subir até a montanha, e ali Moisés subiu. Gente, olha que coisa tremenda, tremenda. Aí o Senhor ordenou a Moisés para Moisés descer e advertir o povo para não ultrapassar o limite, para não chegar perto ali, porque eles iam perecer. E mesmo os sacerdotes, eles deveriam santificar-se, senão eles iam ser feridos de morte. E Moisés disse Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir ao Monte Sinai, porque tu nos advertiste, para nós limitarmos a montanha e declará-la sagrada. Mas olha só, mesmo Moisés já tendo falado isso, e o Senhor já tendo falado isso, para Moisés falar ao povo, o Senhor retificou. O Senhor falou: Não, você vai falar novamente. Então Yahvé respondeu: Vai e desce, e depois subirá tu e Arão contigo. Então você vai e vai confirmar, vai o quê? Falar novamente ao povo. O Senhor conhecia o coração do povo e sabia que o povo poderia o quê? Não obedecer. Então Moisés desceu e depois ele teria que subir junto com Arão. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassarão os limites para subir, para que não fira eles de morte. Então Moisés desceu e avisou o povo. Moisés é realmente assim. Ele trazia a palavra pura e genuína do que o Senhor falava para ele, e ele obedecia. O Senhor, ele procura a obediência. Então, o que nós vemos algumas coisas aqui, até que eu falei, mas eu vou dar uma resumidinha agora. O homem não pode se apresentar a Deus de qualquer forma. O Senhor, desde lá, da criação do mundo, ele fazia separação entre luz e as trevas. E nós hoje, o Senhor santifica-nos. Ao momento que nós recebemos o Senhor, nós recebemos o sangue de Cristo, não é por mérito nenhum nosso. Muitas pessoas se acham indignas de aceitar Deus porque não têm dignidade, e nós não temos mesmo.
Quem nos trouxe essa dignidade foi Cristo. Agora, com essa separação, o Senhor faz uma aliança conosco e dando uma nova identidade, um novo DNA. Mas ele sempre fala se, porque assim, eu tenho que a cada dia ir sendo lavada pelo Espírito Santo por meio da palavra e a comunhão do Senhor. E cada vez o que? O Senhor com o fogo vai purificando o ouro que para que nós possamos, fala que é o cadinho, né? Como que se purifica o ouro? Se coloca o ouro lá numa temperatura muito elevada e vai tirando as impurezas até aquele ouro e ficando puro, puro. E assim o Senhor nos faz. O Senhor vai a cada dia tirando a nossa impureza e nós vamos ficando mais o quê? A sua imagem e a sua semelhança. E o Senhor aqui ele fez, estava fazendo uma aliança com o povo de Israel, para eles serem um reino de sacerdote, uma nação de propriedade exclusiva a Deus. E hoje no Novo Testamento nós vemos que quem é esse reino de sacerdote e essa nação eleita? Em 1 Pedro 2,9, eu só peguei essa referência, mas tem inúmeras referências dizendo isso. Hoje é a igreja. E de quem é constituída a igreja? Dos israelitas que aceitaram Cristo e de todos aqueles que aceitaram Cristo e vive segundo o que Cristo tem sido para nós, vive segundo a palavra de Deus. Então, todos que aceitaram, e hoje aonde estão as leis do Senhor? Não estão mais gravadas em pedras. As leis do Senhor está na Bíblia, sim, mas elas têm que vir para o nosso coração. Porque é no nosso coração que nós vamos guardar e obedecer a palavra de Deus. Que coisa rica, né? Então, olha, Jesus Cristo é o nosso Senhor, por mais essa palavra e por mais essa permissão que Ele nos deu de nos aprofundar mais nele.